Olá, tudo bem com vocês? Cibele Godoy aqui falando e eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo de hoje é o amor e o perdão de Jesus. E a nossa citação bíblica vai ficar lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz assim: A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés, ungindo com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que tocou, porque ela é uma pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-me, mestre. Certo credor, ele começou a contar uma historinha. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: Supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que ósculo naquela época era um beijo que eles se cumprimentam, dizendo a paz do Senhor. Ósculo, então ele falou assim: você não me desse um beijo, eu entrando, desde que entrei nessa casa, ela não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoar-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados estão os seus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Ai, que história maravilhosa, né? Fala sobre o amor e o perdão de Jesus. E ele estava lá na casa do fariseu, foi jantar com o fariseu, né? O fariseu da época eram os religiosos. Então, eles se achavam santos, eles se achavam que eles tinham que ditar como que tinha que funcionar a lei de Deus aqui na terra, né? Mal sabia ele que estava recebendo na sua casa o filho de Deus, né? E aí ele foi jantar com o fariseu e chegando lá, uma pecadora entrou, começou a beijar os seus pés, chorando, enxugando com os cabelos e ungindo o pé dele com, fala aqui, alabastro com unguento. E diz que nessa época essas coisas custavam muito caro, muito, muito caro. E aí o fariseu, na sua cabeça, pensou assim: quem é ele? Se ele fosse realmente quem ele fala que ele é, o filho de Deus, ele não deixaria essa mulher tocar nele e saberia que ela é uma pecadora, né? E ele já sabendo, dos maus pensamentos, ele fez uma pergunta. Simão, contou uma historinha para ele. Simão, certo homem devia para duas pessoas deviam para ele. Um devia 500, outro devia 50. E ele perdoou os dois porque ele não tinha como lhe pagar. E nisso ele já estava falando sobre o pecado, né? A pecadora poderia dever 500 para Deus e Simão apenas 50, na visão deles, né? Na visão dele. E aí ele falou assim, e aí ele perdoou a ambos. Qual dos dois ama mais? E aí ele falou assim, na verdade, ama mais aquele que perdoou mais. E aí, nessa conta, Jesus perdoou mais aquela pecadora do que a Simão, né? E ele disse, por isso eu te digo, lhes são perdoados os seus pecados. Jesus vira para o fariseu e fala, são perdoados os seus pecados. E o delas são perdoados também.
Então, assim, ele falou assim, Simão, desde que eu entrei na sua casa, né, você se achando muito bom, muito santo, muito com poucos pecados, eu entrei na sua casa e você não me deu um beijo, né, o ósculo para se cumprimentar. Você não me deu água para que eu lavasse meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, porque naquela época era costume lavar os pés dos visitantes, ungir a cabeça com óleo quando a visita era uma pessoa ilustre, cumprimentar com beijinhos no rosto, dizendo a paz de Cristo, né? E ele falou: eu entrei na sua casa e você não fez nada disso por mim. Você não demonstrou de maneira nenhuma amor por mim. Por quê? Porque não lavou os meus pés, não ungiu minha cabeça, mas eu tô de boa aqui, tudo bem. Agora ela entrou aqui, mesmo devendo muito mais, mas o amor dela por mim, que foi demonstrado aqui, é bem maior que o seu. Ela não para de beijar os meus pés, de chorar os meus pés, de enxugar com os cabelos, ungindo os meus pés, sabe? Então, assim, Deus perdoou ela, perdoou o pecado do fariseu, mas realmente quem demonstrou mais amor por Deus foi ela, porque mesmo ela sendo mais errada naquela situação, ela foi a que mais amou, a que mais demonstrou carinho e amor e atenção pelo mestre. E aqui ele fala assim, ó, os que estavam à mesa disse assim, quem é esse que até perdoa pecado, né? Porque tinham muitas pessoas às mesas do fariseu, e tudo fariseu também, tudo pessoas religiosas que achavam que estavam ali, convidaram Jesus para sua casa para jantar, mas estavam ali testando ele para verificar se ele era realmente o Messias ou não, e querendo descredibilizar aquilo que ele falava e como ele agia, para mostrar que realmente ele não era o Filho de Deus, né? Mas Jesus conhece o meu, o seu, o nosso coração e sabe cada coisa que passa aí dentro, e ele, sabendo disso, contou essa historinha sobre quem se perdoa mais, se ama mais. E aí, Jesus falou assim, não importa quanto que deve, o importante é que seus pecados estão perdoados. O importante é que Deus, Jesus, veio aqui e disse para você, fique em paz, se você não tem como me pagar, porque como nós vamos pagar a Jesus pelos nossos pecados? Ele disse, eu sei que você não tem como me pagar, então eu vim aqui e perdoei o seu pecado. De uns, Jesus vai perdoar mais pecados, de outros, Jesus vai perdoar menos pecados, mas ele veio aqui para salvar e para perdoar a todos aqueles que se entregarem diante dele, se renderem aos pés do Senhor e reconhecer ele como Jesus Cristo, seu Salvador. Gente, é tão maravilhoso isso, porque o amor e o perdão de Cristo, às vezes é bem maior, às vezes não, a maioria das vezes é maior do que a gente merece, né? É bem maior. E eu quero falar para você hoje, através desse vídeo, que se você às vezes se sente uma pessoa indigna, como essa pecadora, né, que aos olhos dos fariseus não deveria nem estar tocando em Jesus, não deveria nem ter entrado ali na casa, não deveria estar ungindo Jesus, chorando, fazendo aquela cena, né, que para eles era uma cena, e Jesus entendeu a intenção da moça, que era o amor, demonstrar o amor que ela sentia por ele, o arrependimento que ela estava pelos seus pecados, e tentando de alguma maneira ali se redimir, né. Então, eu quero falar para você que às vezes se sente tão pesado, com tanto pecado, Senhor, eu tenho tantos pecados, eu não sou mais digna de te servir, não sou mais digno de entrar na sua casa, não sou mais digno de orar, eu não sou mais digno que o Senhor atenda as minhas orações. Eu quero falar para você que Jesus te ama muito, mas ele te ama muito, não importa o quantos pecados, se é 50, se é 500, se é 1000, Jesus é fiel e justo para perdoar os seus pecados, salvar a sua casa e transformar a sua vida. Desde que você faça igual essa pecadora aqui, ó, que não fala, né, quantos pecados ela tinha, mas ela era uma pessoa pecadora. Desde que você faça assim como ela, se arrependa, se entregue aos pés do Senhor, chore para Ele, clame o nome dEle, agradeça a Ele
e fique aos pés de Jesus, porque aí a sua vida não importa se você tem 50, 100, 200, 300 pecados. Deus vai perdoar os seus pecados e vai transformar a sua vida, porque o amor e o perdão de Deus transforma, renova a vida das pessoas e com certeza existe, né, um antes e depois da pessoa quando ela é perdoada, quando ela é amada, quando ela é transformada através do amor e do perdão de Deus. Tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se lembrou de alguém aí especial que precisaria ouvir essa mensagem de hoje, compartilha aí. Não deixa a bênção só estar junto de você, mas manda para o seu amigo, manda para o seu familiar, manda para alguém que você ama de todo o seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.